Você já se perguntou como seria nascer de um milagre? Esta é a história de Isaac, um homem cuja vida foi moldada pela fé e pela promessa divina. Tudo começa com um casal idoso, Abraão e Sara, que ansiavam por um filho. Deus faz uma promessa incrível a Abraão. Eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu. Gênesis 22:17. Mas havia um problema. Sara tinha 90 anos e era estéril. Impossível, certo? Não para Deus. Contra todas as probabilidades, Sara engravidou e deu à luz a Isaac, cujo nome significa riso. Imagine a alegria e a admiração que preencheram o acampamento de Abraão quando o bebê nasceu. Isaac cresceu em um ambiente de fé, aprendendo sobre o Deus de seus pais, mas sua fé seria testada de uma maneira que ninguém poderia prever. Um dia, Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac como prova de sua devoção. Pai e filho subiram juntos a montanha, com Isaac carregando a lenha para o sacrifício. Pai, Isaac perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão deve ter se partido, mas ele respondeu com fé, Deus proverá o cordeiro, meu filho. No último momento, Deus interveio, fornecendo um carneiro para o sacrifício e poupando a vida de Isaac. Este evento moldou profundamente a fé de Isaac. Ele aprendeu que Deus é fiel e provê, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Anos depois, quando chegou a hora de Isaac se casar, ele confiou em Deus para guiar a escolha de sua esposa. Rebeca foi trazida de uma terra distante, e eles se apaixonaram à primeira vista. Isaac e Rebeca enfrentaram seus próprios desafios de infertilidade. Por 20 anos, eles oraram por filhos. Finalmente, Rebeca deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. A vida de Isaac foi marcada por altos e baixos, incluindo conflitos com povos vizinhos e tensões familiares. Mas através de tudo isso, ele permaneceu fiel ao Deus de seu pai. No final de sua vida, Isaac abençoou seus filhos, passando adiante a promessa que Deus havia feito a Abraão. Ele se tornou um elo crucial na linhagem que eventualmente levaria ao nascimento de Jesus Cristo. A história de Isaac nos ensina lições valiosas: a importância da fé paciente, a realidade dos milagres de Deus e o poder da bênção familiar. Assim como Isaac, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios desafios, podemos nos lembrar de Isaac. Sua vida nos lembra que Deus cumpre suas promessas, que a fé pode mover montanhas e que cada um de nós tem um papel a desempenhar no grande plano de Deus. A próxima vez que você se sentir desencorajado ou duvidando das promessas de Deus, lembre-se de Isaac, o filho do riso, o herdeiro da promessa, o homem cuja vida foi um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Você já se perguntou como seria nascer de um milagre? Esta é a história de Isaac, um homem cuja vida foi moldada pela fé e pela promessa divina. Tudo começa com um casal idoso, Abraão e Sara, que ansiavam por um filho. Deus faz uma promessa incrível a Abraão. Eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu. Gênesis 22:17. Mas havia um problema. Sara tinha 90 anos e era estéril. Impossível, certo? Não para Deus. Contra todas as probabilidades, Sara engravidou e deu à luz a Isaac, cujo nome significa riso. Imagine a alegria e a admiração que preencheram o acampamento de Abraão quando o bebê nasceu. Isaac cresceu em um ambiente de fé, aprendendo sobre o Deus de seus pais, mas sua fé seria testada de uma maneira que ninguém poderia prever. Um dia, Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac como prova de sua devoção. Pai e filho subiram juntos a montanha, com Isaac carregando a lenha para o sacrifício. Pai, Isaac perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão deve ter se partido, mas ele respondeu com fé, Deus proverá o cordeiro, meu filho. No último momento, Deus interveio, fornecendo um carneiro para o sacrifício e poupando a vida de Isaac. Este evento moldou profundamente a fé de Isaac. Ele aprendeu que Deus é fiel e provê, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Anos depois, quando chegou a hora de Isaac se casar, ele confiou em Deus para guiar a escolha de sua esposa. Rebeca foi trazida de uma terra distante, e eles se apaixonaram à primeira vista. Isaac e Rebeca enfrentaram seus próprios desafios de infertilidade. Por 20 anos, eles oraram por filhos. Finalmente, Rebeca deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. A vida de Isaac foi marcada por altos e baixos, incluindo conflitos com povos vizinhos e tensões familiares. Mas através de tudo isso, ele permaneceu fiel ao Deus de seu pai. No final de sua vida,
Isaac abençoou seus filhos, passando adiante a promessa que Deus havia feito a Abraão. Ele se tornou um elo crucial na linhagem que eventualmente levaria ao nascimento de Jesus Cristo. A história de Isaac nos ensina lições valiosas: a importância da fé paciente, a realidade dos milagres de Deus e o poder da bênção familiar. Assim como Isaac, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios desafios, podemos nos lembrar de Isaac. Sua vida nos lembra que Deus cumpre suas promessas, que a fé pode mover montanhas e que cada um de nós tem um papel a desempenhar no grande plano de Deus. A próxima vez que você se sentir desencorajado ou duvidando das promessas de Deus, lembre-se de Isaac, o filho do riso, o herdeiro da promessa, o homem cuja vida foi um testemunho do poder e da fidelidade de Deus.